Graça e paz, irmãos e amigos que se juntam a nós hoje para estar celebrando mais um culto, de graças a Deus, os amigos que têm nos prestigiado assistindo aos nossos cultos, que todos sejam bem-vindos, aos nossos irmãos que também têm participado. Vamos estar elevando a Deus os nossos pensamentos para que esse culto venha a tocar as nossas vidas. Vamos então dar início ao nosso culto hoje. Nós vamos estar lendo o Salmo 125. Você que tem a sua Bíblia, esteja abrindo ela. Você que está com o celular, esteja acessando. O Salmo, ele diz assim: Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas continuam sempre firmes. Como as montanhas estão em voltas de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos seus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Amém. Vamos estar nesse momento então, levando a Deus uma oração, para que Ele possa nos conduzir nesse culto, que a sua palavra venha arder nos nossos corações. Deus amado, na tua presença nos coloco, ó Pai, para te agradecer por cada família que o Senhor tem abençoado na Igreja Batista no Parque Guarani, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que o Senhor possa tocar a vida delas, seja abençoando, guardando, livrando de todo mal. Que o nosso culto hoje, Senhor, possa tocar a vida de muitas pessoas, que a sua palavra seja sempre disseminada, ó Pai, que ela possa sempre chegar aos corações daqueles que precisam. Esteja com aquelas pessoas que precisam de consolo, esteja consolando, esteja com aquelas pessoas que estão alegres, que o Senhor esteja celebrando junto com elas, ó Pai. Deus, esteja com o nosso culto, que ele possa chegar a Ti, Senhor, com um cheiro suave, ó Pai. Nos nossos corações, Senhor, o Senhor esteja sempre presente, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora, irmãos, vamos estar então louvando a Deus com o hino do cantor cristão. Ainda que seja dor, que
Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Vamos nessa manhã meditar na palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos Efésios, capítulo 4, e nós vamos ler Romanos também, capítulo 6. Nós vamos ler Efésios 4, de 17 a 32, e Romanos 6, 6. Nos diz assim, Efésios: Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Nós vamos orar, vamos pedir que Deus esteja nos abençoando nessa manhã, falando aos nossos corações, nos ensinando aí através da sua palavra. Eu quero pensar nos irmãos nessa manhã no seguinte tema: o velho homem está crucificado. Vamos orar. Pai, nós pedimos ao Senhor nessa manhã que perdoa os nossos pecados, ó Deus, perdoa as nossas falhas que cometemos diante de Ti, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de maneira que agrada ao Senhor, ó Pai, de maneira, ó Deus, que mostre que a nossa vida foi transformada por Ti, ó Pai. Nos abençoe, ó Pai, a vida da Tua igreja. Dirija, ó Pai, cada filho Teu ali no Pai Guarani, ó Pai, nos conduza através do Teu Espírito, da Tua palavra, nos ensinando, nos capacitando a cada dia te servir melhor, ó Pai. Fala conosco nessa manhã através da Tua palavra, vai, transforma as nossas vidas, ó Deus, dia após dia, para que assim nós possamos ser cristãos dedicados cada vez mais ao Senhor, ó Pai. Nós oramos assim, te pedindo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós deparamos com esse texto do apóstolo Paulo, dizendo que o velho homem foi crucificado, quanto de nós, cristãos, conhecemos de fato essa verdade? Ou melhor, quanto de nós cristãos cremos nesta verdade dita pelo apóstolo Paulo, que o velho homem foi crucificado? Quando nós olhamos para a Igreja de Cristo hoje e buscamos em nós cristãos o compromisso que esse texto nos direciona
a ter com Deus e com o seu reino, nos dá a impressão que o significado real desse texto é desconhecido por nós cristãos. Paulo vai dizer assim, sabendo isso. Sabendo o que o apóstolo Paulo estava dizendo? O que nós cristãos precisamos saber? Segundo o apóstolo Paulo, ele fala um pouco mais abaixo do texto que nós lemos, que o nosso velho homem foi com Cristo crucificado. Crucificação é um método de execução cruel que tem sua origem na antiguidade e muito usado foi ali no Império Romano. Essa prática aí, ela foi abolida por Constantino, o imperador romano, no século IV. E acredita-se que a origem dessa prática vem da Pérsia e depois foi trazida por Alexandre para o Ocidente. Nesse ato de crucificação, combinavam-se elementos de vergonha e tortura. E é por isso o processo de crucificação era olhado de uma forma assim com profundo horror. O castigo da crucificação começava com flagelação. Depois do criminoso ter sido despojado, ser despido ali das suas vestes, ele era então flagelado no azorrague, uma espécie de chicote usado para essa aplicação de flagelo em condenados. Os soldados fixavam pregos ali nas suas pontas, fixavam também pedaços de ossos ali, onde aqueles ossos tinham aquelas ferpas que cortavam, que entravam ali na carne daquele que estava sendo flagelado, e coisas semelhantes também eram colocadas nessas pontas aí para que pudesse então fazer essas feridas, podendo ali o tortura de açoitamento ser tão forte, essa tortura, que às vezes a pessoa que está sendo flagelada ali morria em consequência do açoite, nem chegava então a ir para a crucificação. O flagelo era então cometido ao réu estando esse preso a uma coluna, ficava amarrado ali uma coluna e era então feito esse açoite ali, esse flagelo no condenado. No ato da crucificação, a vítima era pendurada de braços abertos em uma cruz de madeira e amarrada e raramente presa, e era por pregos perfurados ali nos punhos e pés. O peso das pernas sobrecarregava então ali essa pessoa que estava condenada, e a musculatura abdominal dessa pessoa então ficava cansada e essa pessoa se tornava então incapaz de manter a respiração, levando então essa pessoa condenada à morte por asfixia. Para abreviar a morte dessa pessoa que estava condenada, os torturadores às vezes ali fraturavam as pernas do condenado para remover então totalmente a capacidade da pessoa se sustentar sobre as pernas, acelerando então na vida daquele condenado o processo que levava ele à morte. Quando Paulo fala da crucificação, ele está falando aqui da nossa velha vida, da maneira que a maneira que você vivíamos antes de termos um encontro com Cristo. Que aquela cruz era para mim e para você, mas Jesus tomou o nosso lugar ali. E quando Paulo fala que nós fomos crucificados com Cristo, é exatamente isso que Paulo estava dizendo. O ato de Jesus ali naquela cruz de se entregar foi por mim e por você, levando então essa condenação de cruz que estava sobre nós, Jesus tomou para si. Porque os nossos valores e os nossos princípios antes de conhecermos a Cristo eram baseados naquilo que o mundo nos impunha. Nós não tínhamos os valores de Deus que temos hoje.
Nós tínhamos antes os valores que o mundo colocava para nós. O nosso velho homem é a nossa carne, nossa natureza pecaminosa. O velho homem não apenas foi condenado à morte de cruz na pessoa de Jesus, mas também ali ele representou a todos, toda a humanidade, todos os pecadores, quando ele se entregou ali naquela cruz. Nossa carne, o corpo pecador, os maus desejos e as paixões impuras que tínhamos foram cravadas juntamente com Cristo naquela cruz do Calvário. E Paulo, então, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 2, do verso 1 a 9, ele vai falar sobre essa questão, né? Qual era a nossa condição de vida antes de conhecermos a Cristo, de que maneira que nós vivíamos antes de conhecer Jesus. E ele vai dizer assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste. Então Paulo falando assim da nossa vida passada, de que forma que nós andávamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então Paulo está falando aqui da nossa vida passada, do nosso velho homem, dos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. Nós dirigíamos a nossa própria vida com a nossa própria vontade. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então nosso velho homem morreu, foi crucificado com Cristo, e Deus então nos deu uma nova vida, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós não fizemos nada para termos essa nossa vida enterrada ali com Cristo. O próprio Jesus se entregou por nós, né? Não veio do nosso esforço, foi graça, foi presente de Deus para nós. Se alguém pensa que é cristão por apenas assistir os cultos de uma igreja, fazer boas obras, mas ao mesmo tempo ele dá corda às paixões da carne, então a pessoa ainda está separada de Cristo. Ela não conheceu ainda Jesus, ela não entregou ainda sua vida para Cristo. E assistir cultos, fazer boas obras, não nos torna cristão, não nos torna pessoa salva em Jesus Cristo. 1 João 1,6, João vai dizer assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então essa pessoa que diz conhecer a Deus, que diz andar com Deus, mas ela na prática não demonstra isso, ela está enganando a si mesmo, né? Que João está falando. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, e continuarmos vivendo a nossa vida de velho homem, mentimos, né? E João fala que nós, com essa atitude, nós não praticamos a verdade. Andar nas trevas é simplesmente andar sem considerar a existência de Deus. É andar como se Deus não estivesse fazendo parte, então, da sua vida. É andar como se Deus ali não se importasse com aquilo que você faz. Porque Deus é luz, a Bíblia fala. E onde a ausência de luz, as trevas dominam. Onde Deus não está habitando, o que habita é as trevas. Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo vai dizer assim: que diremos, pois? O que nós diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante ainda?
Né? Paulo está falando, ó, será que nós vamos conviver com o pecado para que a graça precisa ser maior ainda? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Olha Paulo dizendo aqui do nosso velho homem que foi enterrado, que foi crucificado ali com Cristo. Né? Nós que estamos mortos para o pecado, como que viveremos no pecado? É impossível aquele cristão que entregou sua vida para Jesus, que viu o seu pecado sendo levado ali naquela cruz, continuar vivendo nesse pecado. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo foram batizados na sua morte? E Paulo escrevendo também aos Efésios, no capítulo 4, verso 28, ele vai dizer assim, aquele que roubava são atitudes, são práticas do velho homem, Paulo está dizendo aqui, ó. Aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com aquele que está atravessando um período de necessidade. Mas olha que interessante o que o apóstolo fala. Aquele que roubava não roube mais. Né? Que a atitude dele vai ser diferente, ele não vai roubar. Ele vai, a partir de agora, trabalhar para ganhar alguma coisa, para poder repartir aquilo que ganha com quem não tem. Uma atitude diferente, uma atitude do novo homem, porque o velho homem ficou para trás. Ainda Paulo escrevendo lá a sua carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 9 e 10, ele diz assim, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então é necessário que realmente essas práticas do velho homem, daquilo que nós fomos no passado, precisa estar crucificado realmente, está morto. E nós precisamos viver então nessa nova vida que foi nos dada por Deus, nessa nova vida que foi nos dada através de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3. Já foste ressuscitado com Cristo, procurai as coisas do alto. Devemos procurar não as coisas desse mundo, onde Cristo está, sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas do alto e não as coisas da terra. Paulo está dizendo aqui, ó, vocês precisam buscar as coisas que são do alto agora, para a sua vida espiritual, para aquilo que vai te fazer crescer diante de Deus, não as coisas da terra. Essas coisas da terra são coisas que o velho homem buscava. Hoje, nessa nova vida, com essa nova vida dada por Deus, você precisa buscar as coisas que são do alto, as coisas de Deus, né? Vós morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo está dizendo, ó, vocês morreram para essa vida. A vida que vocês têm agora é uma vida ligada a Deus, né? E com essa ligação a Deus vocês precisam viver uma vida diferente. Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos, pois, de sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-os mutuamente, se alguém tiver razão de queixa contra outro. Tal como o Senhor vos perdoou, fazei-o também. E acima de tudo isso, revesti-vos do amor, que é o laço da perfeição. Reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual fosse chamado num só corpo. São atitudes, então, do velho homem. São atitudes que Deus espera de nós, depois que nós fomos ali, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, que nós morremos para esse mundo. Deus espera que nós tenhamos essa atitude de alguém que foi realmente transformado por Ele, que tem uma nova vida, uma vida agora dada por Deus, uma vida em Cristo Jesus. Uma vida que foi realmente mudada através daquela morte que nós tivemos na cruz. Sede agraciados, a palavra de Cristo habita em vós com toda a sua riqueza. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Cantai a Deus nos vossos corações,
o vosso reconhecimento com salmos, hinos e canto inspirado. E tudo quando fizer por palavra ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por ele a Deus Pai. Essa deve ser a atitude do novo homem. E tudo quanto fizer por palavra ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, é importante que nós entendamos e sabemos que nessa crucificação, nosso velho homem morreu. O entendimento desse ato de Cristo para Paulo foi muito claro, que ele declara isso lá em Gálatas 2, que não deixa para nós dúvida alguma. E ele vai dizer assim em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha que clareza que o apóstolo Paulo entende essa situação de que ele foi crucificado, o velho homem foi crucificado ali com Cristo, que morreu esse velho homem, a velha natureza, e ele declara isso, já estou crucificado com Cristo, né? O velho homem está lá, foi crucificado naquela cruz. Eu não vivo mais, não sou mais eu que estou vivendo. Cristo vive em mim. As minhas vontades, elas morreram lá no velho homem, naquela cruz, na velha natureza. Porque a vontade que eu tenho agora não são minhas. É Cristo que age na minha vida, que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé. A vida que eu tenho hoje na carne, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus. Não vivo mais por mim. Eu sou guiado agora pela fé que eu adquiri no meu Senhor, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É assim que nós precisamos entender, que nós fomos crucificados com Cristo, que nós não vivemos mais a nossa vida, que Cristo vive em nós e a vontade de Deus através de Cristo que precisa ser feita na vida de cada um de nós. Nós precisamos viver essa vida que nós temos hoje na carne aqui apenas pela fé, não na fé do que nós podemos fazer, mas na fé, conforme Paulo fala, do Filho de Deus, o qual nos amou e se entregou ali naquela cruz por cada um de nós. Temos desejos em nosso corpo mortal, mas não devemos obedecer a eles. Em outras palavras, estamos mortos para os nossos desejos. E era exatamente isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. E eu quero encerrar dizendo que Deus nos abençoe, que nos faça saber todos os dias que nós somos crucificados com Cristo ali naquela cruz, que nosso velho homem morreu ali naquela velha cruz, que a nossa velha natureza está morta e que nós precisamos viver essa nova vida que foi nos dada por Deus através de Cristo Jesus. Que segundo Jesus é uma vida abundante, conforme ele fala lá em João 10:10. E eu vim para que tenham vida e vida em abundante. E essa vida que Jesus nos deu, quando naquela cruz ele disse para o Pai, está consumado, olha, está feito. Eu já tomei o lugar de cada um daqueles que vão reconhecer o meu sacrifício. Está consumado. Meus irmãos, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos entender que o sacrifício que Jesus fez ali na cruz, por cada um de nós, ele precisa valer a pena na minha vida. E eu preciso entender que ali naquela cruz, que era o meu lugar, eu fui crucificado com Cristo. Porque Jesus levou ali todos os meus pecados. Todo o sofrimento que estava sobre Jesus ali era meu, era seu e era da humanidade. E hoje eu preciso reconhecer que eu não estou vivendo mais, mas que Cristo está vivendo em mim. E que a vida que eu tenho agora na carne, eu preciso viver essa vida pela fé. Confiar sempre em Deus e deixar que Deus guie todos os meus passos, todas as minhas vidas.
Não deixar que a minha vontade aflore em momento nenhum. Principalmente quando essa vontade ela vai ao contrário daquilo que Deus quer para a minha vida. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos, nessa manhã. E que Deus possa estar trazendo aí aos nossos corações as suas verdades, para que nós possamos a cada dia ser transformado por essas verdades de Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia, pedir que Ele nos abençoe e cuide de cada um de nós. Obrigado, Pai, por essa manhã, nós louvamos Teu nome, nós queremos agradecer, ó Deus, pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Obrigado, Deus, por nos fazer entender, por nos fazer lembrar que nós morremos, ó Pai, no momento que nós aceitamos a Jesus como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós reconhecemos que a nossa vida estava ali naquela cruz, ó Pai, o nosso velho homem estava ali crucificado com Cristo e que o Senhor nos deu uma nova vida, uma vida para que nós possamos viver agradando ao Senhor, ó Pai. Seja conosco, nos abençoe durante esse dia, nos faça crescer a cada dia no conhecimento do Senhor, ó Pai, e que nós possamos a cada dia depositar nossa fé em Ti. Obrigado. Nós louvamos Teu nome, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Te